Olá pessoal, tudo bem? Prazer de novo, sou Rafael Bandeira e estou aqui para mais um módulo de gastroclínica do Extensivo Medicoff. Nesse módulo, iremos continuar falando de complicações de cirrose, tá? Abordaremos aqui encefalopatia hepática e síndrome hepatorenal, lembrando aí principais conceitos associados ao diagnóstico de ambos e ao tratamento. Só para relembrar isso, a gente já falou na aula de cirrose, conceitos gerais de cirrose. A cirrose tem consigo uma desorganização da arquitetura lobular, né, por causa dessa doença hepática crônica avançada, e com isso a gente vai ter hipertensão portal, insuficiência hepática. E podemos aí ter todas as complicações associadas com hipertensão portal, como ascite, peritonite bacteriana espontânea, hidrotórax, HDA, hemorragia digestiva alta por varizes esofágicas e gástricas, presença de circulação colateral, esplenomegalia, plaquetopenia, pancitopenia, hiperesplenismo, tá? E complicações associadas com a insuficiência hepática, como hiperestrogenismo, hipandrogenismo, coagulopatia, hipoamidemia, icterícia, imunodepressão. E complicações associadas aos dois, como encefalopatia hepática, a síndrome hepatopulmonar, a síndrome hepatorenal e aí o carcinoma hepatocelular, tá? Falando especificamente da encefalopatia hepática, o que acontece, tá, gente? Por conta da insuficiência hepática, a gente tem uma depuração hepática reduzida de substâncias tóxicas, como por exemplo a amônia. Além disso, no paciente cirrótico, a gente tem um aumento da atividade bacteriana intestinal, que acaba produzindo, por exemplo, mais amônia. E, por fim, por conta da hipertensão portal, a gente tem vários shunts portosistêmicos e que, por conta desses shunts portosistêmicos, acabam passando substâncias que não foram metabolizadas pelo fígado para a circulação sistêmica, tá? Então, assim, normalmente o sangue vai da porta para o fígado e lá é metabolizado, mas por conta dos shunts, acaba passando pelo fígado, passando para a circulação sistêmica sem passar pelo fígado, então isso não é depurado. Por conta de tudo isso, a gente acaba tendo um desbalanço no metabolismo dessas toxinas. E isso vai levar a efeitos deletérios da função cerebral. Esses efeitos deletérios da função cerebral, essa encefalopatia hepática, a gente classifica a intensidade de acordo com os critérios de Westhaven. Tá? O grau 1 de encefalopatia hepática é aquele paciente que está orientado, mas tem alteração do sono-vigília, tem um declínio cognitivo, está um pouco mais lento, tem um déficit de atenção. Tá? O grau 2 é aquele paciente que já está desorientado, que tem dispraxia. O que é dispraxia, Rafael? Dispraxia é uma dificuldade de coordenação motora, tá? Uma dificuldade de realizar um movimento planejado, por exemplo, vestir uma roupa, tá? E além disso, uma característica importante de ter pelo menos grau 2 de encefalopatia é a presença de flapping. O que é flapping, Rafael? Flapping, você pede para o paciente estender a mão, tá? Aqui no vídeo fica melhor. E aí você pode tanto fazer essa hiperextensão ou pedir só para ele fazer, para ele deixar nessa posição e você vai movimentar que vai ter esses movimentos, como aqui no vídeo, tá? Esse tremorzinho, tá? E isso não é específico para encefalopatia hepática. Na verdade, outras encefalopatias metabólicas também podem cursar com isso, mas é característico de pelo menos encefalopatia grau 2, tá? Outro nome que a gente dá para isso às vezes é Asterix também, você pode ver esse termo, na verdade, flapping ou Asterix, tá? Grau 3 seria aquele paciente que já está mais sonolento, tá? E está mais desorientado. E grau 4 é aquele paciente que está em coma. Bom, uma característica importante é que, por ser uma encefalopatia metabólica, é uma encefalopatia reversível, tá, gente? Então, se a gente tratar, provavelmente o paciente vai melhorar dessa encefalopatia, tá? E sempre que eu falar de encefalopatia hepática, gente, sempre que você estiver diante de um paciente com encefalopatia hepática, o primeiro ponto que você tem que se perguntar é o que precipitou essa encefalopatia hepática, tá? A gente tem os fatores precipitantes, sendo que aí os principais fatores precipitantes são infecções, constipação, sangramento gastrointestinal, uso excessivo de diuréticos e uso de benzodiazepínicos. Esses são os principais fatores precipitantes que a gente tem, tá? Mas também pode ter abuso de etanol, narcóticos, desidratação, distúrbio eletrolítico, hipoglicemia, insuficiência renal, aumento abusivo de ingesta proteica, cirurgia prévia, uma cirurgia que às vezes, por exemplo, uma colestectomia, uma cirurgia para hérnia, pode descompensar um paciente cirrótico, inclusive encefalopatia hepática. TIPS, justamente por fazer um shunt porto-sistêmico, é uma complicação do TIPS aumentar o risco de encefalopatia hepática. Trombose de veia porta pode ser um fator precipitante.
hepatocarcinoma também pode ser o fator precipitante. Então, qualquer evento que possa descompensar um paciente cirrótico pode ser um fator precipitante para encefalopatia hepática. E aí eu vou realizar os exames complementares conforme a minha suspeita de fator precipitante, tá? Então, suspeitei que o paciente está infectado, vou fazer uma paracentese diagnóstica para fazer o diagnóstico de PBE, tá? De peritonite bacteriana espontânea. Sugestão, gente, sempre que um paciente tem cirrose com ascite em encefalopatia hepática, é mandatório fazer uma paracentese diagnóstica, tá? Porque, às vezes, o sintoma do PBE, da peritonite bacteriana espontânea, pode ser só a encefalopatia hepática, tá? E o paciente pode não ter aquela dor abdominal, pode não ter febre, coisas do tipo. Então, o paciente é cirrótico, tem ascite, tem que fazer paracentese diagnóstica se tiver uma encefalopatia hepática para a gente poder descartar PBE, tá? Eu vou fazer rastreio infeccioso em geral, um hemograma até para ver se não tem suspeita de sangramento, glicemia, função renal e eletrólitos, já que são a causa de descompensação, função hepática para comparar com os exames se teve alguma descompensação hepática, tá? Um ultrassom Doppler do abdômen, tanto para a gente avaliar nódulos suspeitos de carcinoma hepatocelular, como para a gente avaliar a presença de trombose de veia porta, tá? Se tiver suspeita de sangramento, quer dizer, alguma queixa de melena, alguma hematêmese, alguma queda de HB, aí você vai ter que fazer uma endoscopia também para a gente avaliar se não tem sangramento. E imagem do neuroeixo, tá? Tomografia ou ressonância de crânio, gente, a gente não vai fazer de rotina, é uma encefalopatia metabólica. A gente vai reservar fazer tomorressonância de crânio apenas se tiver déficits focais, tá? Se tiver histórico de trauma, que por exemplo pode ter um hematoma subdural, por exemplo, ou se tiver refratariedade, quer dizer, sei lá, o paciente está com déficit focal, aí não parece encefalopatia metabólica, faz uma tomorressonância para ver se não tem um AVC, por exemplo. Teve trauma, faz uma toma de crânio, desculpa, eu falei abdômen, toma de crânio, tá? Refratariedade, quer dizer, eu já procurei outros fatores precipitantes, eu já estou tratando encefalopatia e não está melhorando, faz uma ressonância de crânio para a gente ver se não tem nada além da questão metabólica, tá? Bom, para treinar então, questão PSU 2021. Assinale a alternativa que não apresenta um fator desencadeante para encefalopatia hepática em paciente cirrótico. De baixo para cima, benzodiazepínico? Pode desencadear. Hipocalemia, distúrbio hidroeletrolítico? Pode desencadear. Carcinoma hepatocelular? Pode desencadear. Beta-bloqueador? Não, beta-bloqueador não é um fator desencadeante para encefalopatia hepática. Letra A, então, tá, gente? Para treinar mais um pouquinho, HCPA 2024. Paciente de 62 anos com cirrose por hepatite C e álcool foi trazido à emergência por confusão mental e aumento do volume abdominal. Quer dizer, um paciente cirrótico com ascite que está confuso. Ao exame físico apresenta ascite, flapping e desorientação. Realmente tem encefalopata. Os exames complementares revelam hemoglobina de 9,3, baixa, leucócito 2.430 também é baixa e plaqueta 56.000. Essa hemoglobina ou já é um hiperestanismo, ou o paciente pode ter sangrado, sim. Creatinina ruim, de 2,3, sódio 132, tempo de protrombina largado, com atividade de 52%, bilirrubina total aumentada, 2,8, às custas de direta, 1,9. Em relação ao caso clínico, a sinal assertiva correta. A. Está indicado para a centese diagnóstica para pesquisa de peritonite bacteriana espontânea? Com certeza. Que constitui infecção líquido acítico? Sim. Devido à translocação bacteriana? Sim. E pode ser um desencadeante de encefalopatia hepática? Perfeito. Já marca essa e vamos ler as outras, mas essa com certeza está certo. Letra B. Deve ser iniciada a administração de diurético? Não, o diurético pode ser até um fator predisponente, além disso o paciente está com insuficiência renal. Não tem como usar diurético no paciente com encefalopatia hepática e disfunção renal, tá? Tira fora essa aí. C. Deve ser considerada encefalopatia hepática? Sim. Porém, para a confirmação do diagnóstico é necessário realizar dosagem de amônia que apresenta relação direta com sintomas? Não, eu falei isso? Não. Por quê? Porque não existe isso, tá? A gente até pode dosar amônia no sangue e espera-se que ela esteja aumentado. Mas isso é muito mais para... Não é necessário para o diagnóstico, tá? E também a amônia aumentada não significa que o paciente está com encefalopatia. Às vezes é uma forma que a gente usa para tentar ser mais um fator ali para a gente juntar o quebra-cabeça, as peças do quebra-cabeça, tá, gente? Então, assim, a amônia pode estar aumentada sim, isso pode corroborar às vezes com o diagnóstico em casos que você tem um pouco mais de dúvida, em casos um pouco mais desafiadores, mas assim, você não precisa da amônia sérica aumentada para dar o diagnóstico, e a amônia sérica aumentada também pode estar pode estar aumentada sem encefalopatia hepática. Deu para entender? Então, assim, pode estar aumentada, mas não é usada para diagnóstico e não tem relação direta com os sintomas, tá? D.
Ocorre hiponatremia na maioria dos pacientes com cirrose? Não, mas uma parte dos pacientes cirróticos pode ter hiponatremia, mas não é na maioria. E pode ser um desencadeante de encefalopatia hepática? Sim, uma hiponatremia importante pode desencadear uma encefalopatia hepática. Sendo recomendada a restrição hídrica quando a concentração de sódio estiver menor que 135? Não. Se vocês lembrarem da aula de tratamento de ascite, a gente só faz restrição hídrica quando a gente tem hiponatremias mais graves, tá? Abaixo de 125, abaixo de 120, tá? Então aqui tá errado tanto porque a hiponatremia não é na maioria dos pacientes cirróticos com ascite e também porque isso aqui tá errado, seria restrição hídrica apenas com hiponatremias mais severas, tá? Então ficamos com a letra A mesmo que tá perfeitinha a resposta. E como que eu vou abordar, como que eu vou tratar o paciente com encefalopatia hepática, gente? Primeiro, medidas gerais, tá? Preciso de suporte para o paciente. Eu vou fazer estabilização clínica, proteger vias aéreas, hidratar, monitorizar. Além disso, preciso suspender diuréticos. A gente falou que diurético pode ser um fator precipitante, tá? Porque pode dar insuficiência renal, distúrbio eletrolítico. Então, se o paciente está usando diurético, eu vou suspendê-lo. Tá? Além disso, eu tenho que investigar fatores precipitantes pela história clínica e fazer exames complementares que caibam no caso a caso, tá? E aqui um ponto importante de pegadinha, tá? Às vezes você pensa, ah não, se comer muita proteína vai formar muita amônia, vai piorar. Gente, não é para ficar restringindo a proteína no paciente cirrótico, tá? O paciente cirrótico já é um paciente desnutrido, tá? Se você ficar restringindo demais a ingesta proteica, você vai desnutrir mais ainda esse paciente e piorar o prognóstico. Então, o ideal é que a gente forneça um suporte nutricional adequado, mantendo a ingesta proteica adequada, tá? De 1,2 a 1,5 gramas por quilo dia, tá? A gente só vai cogitar, pensar em restringir proteína naqueles casos que você falou encefalopatia de muito repetição inclinada, tá dando certo, tá? Além disso, em casos de encefalopatia mais grave, como grau 3, grau 4, para proteger vias aéreas, a gente precisa passar sononose enteral, tanto para alimentar o paciente como para fazer medicações. E a gente vai lançar mão do haloperidol só se muito necessário, se o paciente estiver muito agitado, e com certeza evitar benzodiazepínicos que podem piorar o quadro. De medicamentos, o mais clássico que a gente vai usar é a lactulona, gente. A lactulona é um disacarídeo não absorvível e vai ser metabolizado pela microbiota intestinal. Ao ser metabolizado, ele forma ácidos graxos de cadeia livre. E por ser um ácido, isso vai reduzir o pH intestinal. Ao se reduzir o pH intestinal, a gente vai ter uma tendência maior de formar da amônia formar o amoníaco. Então, o NH3, que é amônia, vai formar amoníaco, que é NH4+, e o amoníaco é menos absorvível. Então, a gente vai ter menor absorção de amônia. Além disso, essa redução da acidez altera a redução do pH, desculpa, aumento da acidez, vai alterar a microbiota para uma microbiota que produz menos amônia, tá? E além disso, a lactulona é um laxante osmótico, né? Então a lactulona ela vai melhorar o trânsito intestinal, permitindo menor tempo para absorção de amônia. Então com isso, como a gente vai ter um menor tempo de absorção de amônia, a gente vai ter menos amônia absorvidos, tá? Então a lactulona tem vários mecanismos que a gente acaba melhorando, na verdade, a encefalopatia hepática, tá? Podemos lançar mão de enemas também. O enema é basicamente para a gente aumentar a excreção de nitrogênio fecal, tá? Já que a gente está tendo mais evacuações. Podemos, inclusive, usar enema de lactulona, tá? E a gente pode ter também antibióticos, tá? Antibiótico racional de usar antibiótico é que vai ter uma alteração da microbiota intestinal para a microbiota que produz menos amônia, tá? E aqui a rifaximina seria uma ótima opção, porque é um antibiótico não absorvível, que tem poucos efeitos adversos com uso a longo prazo, mas é muito mais caro, então isso é um pouco proibitivo do uso da rifaximina às vezes, tá? O uso prolongado da neomicina pode causar, lembrando, ototoxicidade e nefrotoxicidade, e o uso prolongado do metronidazol pode cursar com neuropatia periférica, tá? Então a rifaximina seria uma opção melhor, mas acaba sendo muito mais cara e isso acaba atrapalhando um pouquinho o uso. Vamos treinar um pouquinho mais então, gente. HCPA 2021. Paciente de 51 anos, sem doenças prévias conhecidas, chegou à emergência confuso, com queixa de dor e aumento do volume abdominal aproximadamente 10 dias. Quer dizer, não falou que é cirrótico, mas está confuso e tem aumento do volume abdominal. Ao exame físico tem aranhas vasculares no tórax e icterícia, levando para a gente suspeitar de uma hepatopatia avançada, né? Estava febril, temperatura axilar de 39, quer dizer, está infectado também provavelmente, e está desorientado no tempo e no espaço, quer dizer, provavelmente tem uma hepatopatia avançada, está infectado, tem ascite, está desorientado, está com encefalopatia. Tem ascite volumosa, resultados de exames laboratoriais, bilirrubina de 4,5, creatinina de 0,8, RNI alargado de 1,9,
A análise do líquido na paracentese demonstrou gradiente albumina soracítio gasa maior que 1,1, compatível com hipertensão portal, compatível com cirrose, proteínas baixas no líquido acítico de 1,3, compatível com cirrose, e 580 neutrófilos, a gente já falou da aula de peritônio de bactéria espontânea, diagnóstico PBE, acima de 250 neutrófilos. Então, um paciente cirrótico com PBE e com encefalopatia hepática associada, certo? Conduta mais adequada é dieta hipoproteica, já sai riscando se tiver hipoproteica. Não, não é para fazer dieta hipoproteica. Dieta hipoproteica, não. Dieta não hipoproteica, beleza. Então, a C ou a D. Tá. E aí, vamos relembrar um pouquinho da aula de peritônio de bactéria espontânea. Cefalosporina de terceira geração ou quarta? Sim, é a nossa opção. Lactulose? Sim, para encefalopatia. Infusão intravenosa de albumina? Sim, tem que lembrar que no PBA a gente tem que fazer aquela profilaxia para síndrome hepatorenal, né? Principalmente se o paciente já tem uma bilirrubina mais alta, tá? Então, a letra C está perfeita. Vamos ver a D. Norma proteica, sim. Carbapenêmicos, não. O PBS é cefalosporina de terceira. Lactulose, sim. E infusão de albumina, sim. Então, a diferença aqui é o antibiótico que é usado e o antibiótico de escolha para PBE é cefalosporina de terceira, que seria ceftriaxone ou cefotaxima. Perfeito? Bom, findada a discussão sobre encefalopatia hepática, vamos passar para outro tema, que é síndrome hepatorenal. Tá? Esse é um tema muito relevante, gente, porque até 50% dos pacientes cirróticos internados irão evoluir com lesão renal aguda na internação. E isso piora bastante o prognóstico desses pacientes. Tá? Desses pacientes cirróticos que evoluem com lesão renal aguda na internação, a maior parte, cerca de 50%, são por causa de hipovolemia pré-renal. Tá? 30% são por causas intrínsecas, por exemplo, necrose tubular aguda, e 15 a 20% seriam por conta de síndrome hepatorenal, menos de 1% geralmente é causa pós-renal. Tá? Então, pós-renal é menos provável, o mais provável é que seja aí por hipovolemia. Tá? E por que que acontece a síndrome hepatorenal, gente? A síndrome hepatorenal, ela tem dois principais fatores na gênese. Um é que o paciente cirrótico ele tem uma vasodilatação esplâncnica, além de um débito cardíaco inadequado, e isso vai levar a uma hipoperfusão renal. Tá? Além disso, como a gente já até falou um pouquinho antes na aula, o cirrótico ele tem mais translocação bacteriana intestinal. Isso gera citocinas inflamatórias que também vão predispor aí a síndrome hepatorenal. A síndrome hepatorenal, gente, a gente não tem alterações, digamos, macroscópicas no rim, tá? É mais algo um pouco mais de funcionamento, tá certo? E para a gente falar de lesão renal aguda, a gente tem que relembrar o conceito, definição de lesão renal aguda, que aqui é basicamente pelo clube da CIT no paciente cirrótico, né? A gente tem aqueles conceitos de lesão renal aguda clássicos, tá? Que seria lesão renal aguda é aumentar a creatina pelo menos 0,3 em 48 horas, ou aumentar pelo menos 50% em 7 dias, ou ter redução do débito urinário por 6 horas. Tá? O estágio 1 seria quando a gente aumenta a creatinina maior que 0,3, ou entre 1,5 e 2 vezes. Estágio 2 seria aumento da creatinina de 2 a 3 vezes. Estágio 3, aumento da creatinina maior que 3 vezes, ou creatinina maior que 4, que aumentou pelo menos 0,3, ou terapia de renal substitutiva, tipo diálise, paciente apresenta de diálise. Certo? Bom, como que eu vou fazer a abordagem, então, diante um paciente... Vamos lá, Rafael, tem um paciente cirrótico com lesão renal aguda. Está internado, está com insuficiência renal. O que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, tenho que suspender diurético, tá? Tenho que retirar drogas nefrotóxicas. E aqui, por mais que não seja nefrotóxico, entenda-se retirar anti-inflamatório, por exemplo, outras medicações nefrotóxicas. E é importante também no paciente cirrótico retirar beta-bloqueador, tá? Porque isso pode... Lembra que eu falei aqui para vocês que tem uma redução do débito cardíaco? Então, assim, o beta-bloqueador vai piorar esse débito cardíaco, então tem que suspender beta-bloqueador também e suspender vasodilatadores, tá? E aí eu vou também precisar descartar infecções, porque pode estar associado com isso, tá? Então, basicamente, retirar diuréticos, retirar drogas nefrotóxicas, retirar beta-bloqueador, retirar vasodilatadores, tá? E descartar a infecção. E aí, junto com isso, eu vou fazer uma expansão volêmica, tá? Albumina 1 grama por quilo, máximo de 100 gramas por dia, por 2 dias. Tá? Qual a ideia da albumina? A ideia aqui é que a gente faça uma expansão volêmica para a gente descartar causas pré-renais, tá? Se não melhorar com a expansão de albumina por 2 dias, significa que não era pré-renal, e aí pode ser que eu tenha uma síndrome hepatorenal, certo? Então, se tiver ausência de resposta à expansão com albumina, aí a gente vai falar que pode ser que tenhamos uma síndrome hepatorenal. E a síndrome hepatorenal, se vocês pegarem referências um pouco mais antigas, você vai ver que tinha tipo 1 e tipo 2, tá? A tipo 1 seria aguda, tipo 2 a crônica, mas o agudo era mais ou menos assim.
tem que ter creatinina maior que 2,5 com evolução em menos de 2 semanas. O problema é que essa creatinina maior que 2,5 para a gente fechar o diagnóstico era um critério ruim. Por quê? Porque significa que o paciente tinha creatinina basal de 1. Chegou 1,9, ainda não é hepatorrenal, vamos esperar piorar um pouco mais, tá? Então, assim, isso dava um diagnóstico mais tardio. Então, foi mudada a nomenclatura, tá? O agudo passou a se chamar hepatorrenal aguda e o outro passou a se chamar não aguda, tá? Que seria a crônica, digamos assim, tá? E para a gente ter hepatorrenal, estabeleceu os seguintes critérios. O paciente tem que ter cirrose e ascite, tá? Tem que ter lesão renal aguda, conforme aqueles critérios que a gente falou ainda agora. Tem que ter ausência de resposta após 2 dias de retirada de diurético mais expansão com albumina venosa, quer dizer, aquele fluxograma que eu mostrei antes, o paciente não pode ter melhorado depois da gente fazer aquelas condutas, não pode ter choque, tá? Não pode estar usando drogas nefrotóxicas e não pode ter sinais macroscópicos de lesão renal crônica, tá? O ultrassom renal tem que ser normal, não pode ter proteinúria, tá? Tem que ter proteinúria menor que 0,5 gramas por dia e não pode ter hematúria microscópica, tá? Porque se tiver alguma coisa do tipo, a gente vai pensar mais em algum glomerulonefrite. Perfeito? Então, assim, a ideia de mudar esse conceito de tipo 1 para essa aguda foi para a gente não ter que esperar a creatina chegar em 2,5 para dar o diagnóstico e, com isso, agir mais precocemente na síndrome hepatorenal. Um marcador, às vezes, interessante que pode cair na prova de vocês é o NGAL na urina, tá? Ele é um marcador de lesão tubular, tá? Esse NGAL. Então, o NGAL aumentado, ele vai sugerir uma necrose tubular aguda. Então, fala contra a síndrome hepatorenal. Então, por exemplo, se uma questão o paciente tiver, ou na vida, o paciente tiver um NGAL aumentado na urina, isso vai falar contra síndrome hepatorenal, porque vai ter aí um sinal de lesão renal, tá certo? Bom, e esse não agudo, que seria o crônico hepatorenal, ainda se divide em agudo, que seria tipo um subagudo, ou crônico de fato, tá? O agudo, tá? O não agudo, subagudo, digamos assim, tá? Seria um aumento de creatina de pelo menos 50% em menos de 3 meses, ou um clearance de creatina menor que 60 por menos de 3 meses. Já o crônico de fato, seria um clearance de creatina menor que 60 por mais de 3 meses. Deu para entender a diferença? Então tem um que é mais subagudo, digamos assim, um que mais que é crônico, que já tem uma lesão estabelecida há mais de 3 meses, tá? Bom, fechei que o paciente tem uma síndrome hepatorrenal aguda, tá, gente? Então, o paciente tem uma síndrome hepatorrenal, piorou a função renal, descartei outras etiologias, é de hepatorrenal. O que eu faço? Bom, aí eu vou tratar com vasoconstrictor esplênico, tá? O principal que a gente tem disponível é a terlipressina. A gente começa aí com uma dosezinha de 0,5 a 1 miligrama a cada 4, 6 horas, tá? E associado à albumina, dose mais baixa, tá? De 20 a 40 gramas por dia. Uma alternativa igual à terlipressina seria o uso de noradrenalina, tá? Então, é possível a gente usar noradrenalina ao invés da terlipressina. Inclusive, se o paciente já está usando nora por outro motivo, não precisa usar a terlipressina, ele já está tratando com a noradrenalina. E em alguns países não existe terlipressina. E uma alternativa nesses países que não tem terlipressina seria usar a amidodrina associada ao octreotide, tá? E aí, gente, se não responder a esse tratamento, como que a gente vai fazendo, né? A gente vai reavaliando o paciente a cada 2 dias, tá? Se a queda de creatina for menor que 25%, significa que não respondeu. Aí eu vou aumentando a terlipressina progressivamente até a dose máxima de 12 mg por dia. E se não responder depois de tudo isso, quer dizer, então, eu fiz essa conduta, reavaliei em 2 dias, não caiu a creatina mais de 25%, caiu menos de 25%, foi não resposta, quer dizer, a creatina era 4, foi para 3,5, isso é não resposta. Então eu vou aumentando a terlipressina a cada 2 dias, até uma dose máxima de 12 mg por dia. Se não respondeu a essa minha conduta agora, aí a gente tem que fazer ou diálise, ou pensar em TIPS, a evidência de TIPS é mais para hepatorrenal não aguda, tá? Ou pensar em transplante hepático, que vai ter que ser um transplante duplo, às vezes, rim e fígado, tá? Tem que ter cuidado com esse aumento da terlipressina, só com alguns detalhes, tá? A terlipressina é um vasoconstrictor, tá? Então, existe contraindicação aí em paciente coronariopata, com AVC recente, tá? Existem algumas contraindicações e tem que ter muita atenção com efeitos adversos, tá? Ainda mais que eu estou usando mais a albumina junto, a gente pode ter congestão, tá? Então, o paciente tem que ter cuidado, é um paciente com insuficiência renal, que está oligúrico muitas vezes, tá? Que eu estou dando albumina, que estou dando um vasoconstrictor, tem que ter muito cuidado com congestão, tá? Então, o paciente pode evoluir com edema agudo de pulmão, por exemplo, tá?
Tem que ter cuidado também, avaliar outro efeito adverso, a isquemia de extremidades. Podemos ter também dor abdominal e podemos ter também diarreia, tá? Vamos treinar um pouquinho, então. O NESP 2024. Quanto ao diagnóstico de síndrome hepatorrenal, é correto afirmar que A. Deve-se realizar soro fisiológico? Não. Ninguém vai expandir cirrótico com insuficiência renal com soro fisiológico. A gente vai estar dando só sódio para o paciente, não. Tem evidência que é com albumina, tá, gente? Então, não é para fazer soro fisiológico. Até seria para descartar injúria renal pré-renal. Mas, assim, aqui seria albumina, certo? Tá? B. Há necessidade de excluir glomerulopatias através da observação de hematúria ou proteinúria? Sim, a gente precisa excluir glomerulopatia, porque se for glomerulopatia não é hepatorrenal, tá? Então tá certo, aqui não era soro fisiológico, né? Então a B tá certo. Vamos ler as outras. C. Na fase diagnóstica deve-se introduzir terlipressina para vasodilatação? Aqui tem dois erros, tá? Primeiro que a terlipressina não é na fase diagnóstica, é na fase terapêutica já, tá? Eu só vou usar a terlipressina quando para mim já é hepatorrenal, não estou fazendo diagnóstico. Na fase diagnóstica é a expansão com albumina, tá? E a terlipressina não é para vasodilatar, ela é um vasoconstrictor esplênico, tá? Então não é para vasodilatação. D. Dificilmente o paciente com Child C desenvolve hepatorrenal. Ora, quanto mais grave a cirrose, maior risco para ele desenvolver hepatorrenal, tá? Então, o paciente Child C, que é mais grave, ele tem um risco maior de desenvolver hepatorrenal, diz com um pior prognóstico com isso, tá? E não é mais comum nos quadros iniciais. Quanto pior o quadro, mais avançado, maior risco de descompensações, tá? E ANSP 2021. Acerca da síndrome hepatorrenal, assinale a alternativa correta, tá? Trata-se de um diagnóstico de exclusão, sim, porque a gente tem que excluir um monte de outras etiologias para o rim, tá certo? De causas de insuficiência renal. Por isso, outras causas de lesão renal aguda deverão ser descartadas antes de considerar esse pós-diagnóstico? Sim, e é justamente o que a gente falou naquele fluxograma. Então, é um diagnóstico de exclusão. Perfeito. B. É caracterizada por uma intensa vasoconstricção na circulação esplênica? Não. Tem uma vasodilatação na circulação esplênica, tá? Associada a uma intensa vasodilatação renal? Não. Acaba tendo uma hipoperfusão renal, tá? Então, assim, aqui não tem uma vasodilatação na circulação esplênica. Tanto é que a gente usa vasoconstrictores para tratar. C. Trata-se de uma complicação que ocorre em pacientes cirróticos, sim, e é associada a um bom prognóstico, mesmo que não tratando. Não, mesmo tratando tem um mau prognóstico, tá? O prognóstico é ruim da hepatorrenal. D. Seu desenvolvimento é uma contraindicação absoluta ao transplante hepático? Não. Inclusive, pode ser uma indicação ao transplante hepático, né? Lembrando lá que o MELD que a gente usa para transplante hepático, ele leva em conta a creatinina na função renal. Tá? Seu tratamento clínico inicial consiste na associação de vasoconstrictores esplânicos com diurético de alza? Sim, vasoconstrictor esplânico, mas não é para usar diurético, né? A gente usa vasoconstrictor esplânico com albumina. Perfeito? Entendido? Vamos para a próxima, então. O NESP 2022. Homem de 63 anos apresenta ascite tensa e oligúria. Opa, oligúria, estou pensando já em disfunção renal. Usa diuréticos e beta-bloqueador não seletivo. De antecedente tem uma cirrose criptogênica, né, de causa indefinida. Exames laboratoriais mostraram lesão renal aguda. Foi submetida a paracentese com retirada de 3,5 litros. A análise do líquido mostrou 63 neutrófilos, então estava normal, não tinha PBE. A conduta correta é, vamos lá, ter um paciente cirrótico com insuficiência renal, a princípio sem nenhum quadro infeccioso. Tá? A. Suspender medicamentos em uso e fazer reposição de albumina. Vamos lá, ele está usando diurético? Tem que suspender diurético no paciente com insuficiência renal, cirrótico com insuficiência renal? Tem. Ele usa beta-bloqueador. Tem que suspender o beta-bloqueador no paciente cirrótico com insuficiência renal? Tem. Fazer reposição de albumina? Tem que fazer expansão com albumina para descartar pré-renal? Tem. Então a A está correta? Corretíssima. Já marca A, vamos ler as outras. Manter diurético? Jamais. Vai manter diurético no paciente com lesão renal aguda? Não. C. Suspender diurético? Sim. Manter beta-bloqueador? Não. Tem que suspender também um beta-bloqueador, gente, nesses pacientes com lesão renal aguda, tá? Fazer albumina? Sim, mas não é para manter o beta-bloqueador. D. Suspender medicamentos em uso? Sim, mas também fazer albumina. Até tá certo isso aqui, mas não basta, tá certo? Até porque, na verdade, na verdade era isso mesmo, tá? Então, suspender medicamentos em uso, não, isso aqui tá correto, mas não basta, tem que fazer a reposição com albumina, que seria o mais correto aqui. Perfeito? Vamos, então, para a Unicamp 2022. Mulher, 54 anos, com diagnóstico de cirrose, foi hospitalizada por piora da ascite sem outras queixas.
Antecedente, uso regular de espirulactona 200 furosemida 80 para tratar essa ascite, né? Exames laboratoriais, HB de 12,8, bilirrubina total 2,7, albumina 2,6, baixinha, creatina 2,5, anterior era 0,9, então tá com uma lesão renal aguda. Sódio 1,31, potássio normal, líquido acítico 150 leucócitos, 90% linfócitos, então não tem PBE, tá? Proteína 1,1, albumina 0,8, glicose 9,7. Só para a gente treinar o gás aqui, 2,6 menos 0,8 é um gás de 1,8, completamente compatível com hipertensão portal, com cirrose. A conduta clínica inicial para esse paciente é um paciente com pior da função renal e que não está infectado. Reduzir dose de diurético? Não, não é reduzir dose de diurético, não é brincar de reduzir dose de diurético, é suspender o diurético. Reduzir dose de diurético? Não, suspender o diurético. C ou D, então? C, suspender o diurético. Realizar expansão volêmica com soro fisiológico? Não, não é com soro fisiológico. Suspender diurético, realizar expansão com albumina e triagem infecciosa adicional? Perfeito. Letra D de dado. Certinho, pessoal? Vamos treinar mais uma. Dante Fazanese 2024. Homem de 50 anos de idade é levado ao pronto-socorro por confusão mental, encefalopatia, aumento do volume abdominal e redução da diurese nos últimos 2 dias. Quer dizer, encefalopatia, ascite, provavelmente uma lesão renal aguda, combo completo no cirrótico, tá? Ao exame físico, encontra-se com celular, estado geral, confuso ou anictérico. Presença de ginecomastia, sugerindo, ele não tinha falado que é cirrótico, mas sugerindo para gente que tem uma hepatopatia crônica avançada. Ausculto pulmonar, murmúrios reduzidos em bases, abdômen batráqueo, ruídos hidroaéreos presentes, flácido, massa 6 móvel presente, sugerindo ascite, de fato, descompressão brusca positiva, deve ter aí talvez um PBE, uma peritonite bacteriana espontânea, tá? Os exames laboratoriais coletados na urgência mostraram ureia 170, creatina 4,5, quer dizer, ferrado, lesão renal aguda, né? Sódio 130, potássio um pouco alto, 5,6, exame de urina sem alterações. Ultrassom de rins normal, tá? Parênquima renal normal. Já está pensando para a gente pensar em hepato renal. Bexiga com paredes lisas e contornos regulares. Qual tratamento deve ser instituído para a disfunção renal? Ah, Rafael, falou que o ultrassom é normal, vamos começar com teste de pressina já. Não. Primeiro passo, gente. Suspende o diurético, vai ter que puncionar essa ascite para fazer PBE e vai ter para descartar PBE e vai ter que fazer albumina para expansão. Então, primeiro passo, disfunção renal aguda no cirrótico, tem aqueles fatores de tirar drogas nefrotóxicas, excluir infecção, tirar diuréticos e fazer albumina por 2 dias, tá? Então, a resposta aqui é letra C, albumina, tá bom? Não vamos pular etapas, não vamos direto para a hipercina, não vamos expandir com soro. Perfeito? Era isso que eu tinha para falar com vocês nessa aula, gente. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Nos vemos aí nas outras aulas do Medicoff. Abração.